Fala Viana, tudo bem com vocês? Eu sou o William Ângelo, sou publicitário, morador do município de Viana há alguns bons anos. Eu também não preciso falar a minha idade para vocês, concordo? Então nós estamos dando início aos trabalhos desse projeto chamado Fala Viana, um projeto que já está no papel há algum bom tempo. No entanto, por questões de segurança, nós precisamos remarcar o início dos trabalhos por alguns momentos, principalmente em função da pandemia que nós estamos passando e zelando pela saúde não somente dos colaboradores, mas também das pessoas, que fariam parte desses conteúdos como entrevistados, por exemplo. Então, mais nada que não pudesse aguardar, a saúde em primeiro lugar. E eu quero te convidar, a partir de agora, a fazer parte desse projeto chamado Fala Viana, um projeto que nasce aí com o intuito, com o propósito de informar e promover a cidade de Viana, não somente para nós vianenses, mas também para além das nossas fronteiras. Você também pode sugerir conteúdos, pautas que têm esse potencial, histórias que merecem ser contadas. Seja alguma coisa da sua comunidade que você acha bacana, algum ponto da cidade que você acha que merece destaque, enfim. Está aqui os nossos contatos, nossas redes sociais. Fique à vontade para sugerir esses conteúdos. Aproveite e se inscreva, siga a gente nas redes sociais. Compartilhe esse conteúdo com mais pessoas para que mais pessoas possam fazer parte dessa família. Porque o objetivo é esse, ter um conteúdo feito de vianense para vianense, não só a partir do nosso olhar, mas também do olhar da comunidade, para que seja um conteúdo realmente de bastante valor, de bastante utilidade. E é isso. Obrigado, tamo junto, conta com a gente e o que for bom para a cidade, estaremos lá. Afinal de contas, Fala de Viana é com a gente. Valeu! E como pauta inicial, nós convidamos os governantes da cidade para que eles pudessem compartilhar com a gente um pouco dos seus primeiros 100 dias de mandato, os trabalhos realizados até agora, os desafios de se governar a cidade, principalmente nesse momento de pandemia, e seus projetos para o futuro, até porque eles serão nossos representantes pelos próximos 4 anos. Então, é importante conhecer de perto os trabalhos, suas ideias, seus propósitos para o futuro da cidade. Então é isso, espero que vocês gostem, nós estamos só começando. Obrigado! Então hoje nós estamos aqui com o nosso vereador e também presidente da Câmara Municipal de Viana, Joilson Broidel. Obrigado, vereador, por ter aceito o nosso convite. Então, dando sequência a esse projeto que tem como objetivo informar e promover a cidade de Viana, não apenas para nós vianenses, mas também para além das nossas fronteiras. Então é importante ressaltar que esse projeto, depois de ouvir os nossos governantes, que foi a pauta inicial para início dos nossos trabalhos, nós também pretendemos abrir para outras lideranças da cidade, de outros segmentos comerciais, líderes religiosos, movimentos sociais, com o intuito de discutir ideias, projetos, soluções que possam contribuir para tornar Viana um local cada vez melhor, não só para se morar, mas também para se investir. Então, o nosso vereador Joilson, também conhecido por ser uma liderança também da Igreja Católica, coordenador, atuante há muito tempo, também participou, Joilson, de um pouco da legislatura anterior, Então, mas agora foi eleito novamente na eleição 2020 e reforçando o presidente da Câmara. Então, antes da gente passar a palavra para o nosso vereador, é importante reforçar que todos os demais nobres vereadores foram convidados, assim como também nosso chefe do executivo, o prefeito municipal. Então, o Joilson é nosso terceiro entrevistado. E, vereador, antes de a gente passar para as pautas oficiais, se você quiser se apresentar, falar um pouco da sua trajetória política, de vida, se apresentar, fique à vontade, está com você a palavra. Licença, eu vou retirar um pouco a máscara. Até para quem não me conhece, poder me visualizar sem a máscara, para poder conhecer. Bom, primeiro quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, falar um pouco da nossa história e também falar um pouco do que nós temos realizado nesses 100 dias e quais são os nossos propósitos também para o futuro. Eu me chamo Joilson Broidel, sou nascido e criado na cidade de Viana, sou de formação administrador e também professor de filosofia. Tenho uma experiência já no privado, mas também no poder público que abarca aí cerca de mais de 15 anos de experiência. Já tive a oportunidade de ser secretário de obras, de cultura, de saúde aqui na minha cidade, na cidade de Viana, em outros governos anteriores a esse. Sou cristão, como o Willi já disse, faço um trabalho na comunidade católica do bairro de Nova Betânia, paróquia Santa Clara de Assis, e tenho aí seguido os passos do meu pai, que em 1976, ano do meu nascimento, foi eleito vereador,
E naquela época não tinha salário para ser vereador. Participava-se de um processo, de um pleito, né? Mesmo assim o vereador era um serviço gratuito, entendeu? Em outras oportunidades meu pai foi candidato a vice-prefeito, a prefeito da cidade e também exerceu o mandato de vereador por 2 mandatos. Então eu acho que o legado do engajamento político eu recebo do meu pai. Tenho uma família grande, que também mora praticamente tudo aqui na cidade, tenho 10 irmãos e todos eles estão aí imbuídos também, colaborando no processo, assim, uns no futebol, outros na comunidade, em trabalhos sociais, mas todos eles também participam assim, de forma efetiva em algum movimento na sociedade vianense. Bom, esse acho que sou eu. Acho que fica um pouco claro para quem me ouve, né? Sim. Conhece um pouco de mim. Uma longa trajetória, né? Então, dando sequência ao nosso bate-papo do nosso vereador Joilson, agora que ele já fez a apresentação dele, não só suas atividades fora também da Câmara, mas também na sua trajetória política. Então, a gente inicia esse bate-papo perguntando a questão do vereador, quais foram os trabalhos já realizados por ele nesses primeiros 100 dias de mandato, a avaliação. E também, Joilson, você, diferente dos demais, se você quiser também, você pode comentar sobre os trabalhos da Câmara em si, além do seu mandato, fica à vontade. Então, eu sei que você responde diretamente pelos trabalhos da Casa de Leis, então fica à vontade para falar não só sobre os seus trabalhos como parlamentar, mas também como representante e presidente da Câmara Municipal. Eu queria, no primeiro momento, assim, ressaltar que um fato histórico, né? Pela primeira vez na história da cidade de Viana, um presidente é eleito com 100% dos votos. Então aqui quero externar também meu agradecimento a todos os outros 10 vereadores que confiaram em mim a presidência daquela casa. Tenho assim, como já venho de assumir uma suplência no mandato anterior, fiquei 1 ano e pouco no mandato de suplência, então assim, nós já tínhamos um trabalho já em execução. Eu estava muito focado no trabalho da questão da regularização fundiária, uma vez que eu estava responsável por essa pasta na cidade. Então, assim, me engajei bastante para que aqui o bairro Canaã pudesse receber, né, e o bairro de Nova Betânia, Vila Betânia, Viana Centro. E quando saímos de lá da regularização fundiária, deixamos um plano de regularização fundiária pronto e com uma lei pronta, dentro de uma lei em que a gente tem um esquema em que o governo, esse que entrou agora, do Anderson, pudesse enxergar como fazer a regularização em toda a cidade. Então, ainda estava imbuído mesmo no mandato de vereador nesse último período, nessa questão da regularização fundiária. E aí, a questão da regulação fundiária me deu uma grande oportunidade de conhecer a cidade inteira. Uma vez que eu tive que fazer estudos em todos os bairros, até assim, a migração, quem é que veio morar, quando veio morar, quais as dificuldades, quantos loteamentos, regulares e irregulares. E aí surgem as problemáticas de falta de água, de esgoto, de pavimentação. Então isso me deu um panorama de toda a cidade. Então, com base nisso, a gente tem feito esses primeiros 100 dias de mandato, buscando ajudar o prefeito, fazendo indicações para poder solucionar as demandas dessas comunidades. Como a gente tem uma grande experiência ao longo dos anos ocupando o cargo de secretário de saúde, de obras, a gente sabe mais ou menos o que é possível, o que não é possível ser executado, dentro do que prazo pode ser executado. Então a gente tem feito essas solicitações dentro de uma forma que a gente sabe que pode ser atendido. Trabalhando com a realidade. Trabalhando com a realidade, entendeu? Temos também, assim, me preocupei em descentralizar os meus assessores. Botei um grupo de assessores que são da minha região, botei um que é da zona rural e botei um que é do lado de cá. A gente fala que a cidade é dividida em 2 lados, né? Do lado da BR, que é da Grande Marcílio, Canaã, Universal, e também lá as Betânias. Então tentei fazer dessa forma para que eu pudesse ter como colaborar com a cidade como um todo. Sim. Entendeu? Entendi. Então a gente tem feito isso. E na presidência da casa,
porque a gente também, na vereança, a gente tem um cuidado muito grande. Se a gente não se cuida um pouco, a gente é tomado pela presidência. Porque as demandas da presidência são muitas e são diariamente. Eu acabo sempre dizendo o seguinte, que o vereador que é presidente, ele acaba sendo funcionário também dos outros demais vereadores, porque ele que faz ali com que a casa aconteça, tudo isso, organiza a casa para que as coisas aconteçam. Então, quem não está na presidência está, de certa forma, mais livre para fazer a política, ouvir a comunidade. Então, mas eu tenho tentado, nesse momento, me dividir entre as duas situações, conversando com meus assessores, apresento as demandas, e isso me exige um pouco mais. Mas, assim, a Câmara houve uma grande modificação nesses últimos 4 anos na Câmara, né? Nós saímos de um lugar que era praticamente insalubre para um lugar bem melhor, mas ainda existe um sonho e uma necessidade muito grande que é de termos uma sede própria. Sim. Então, eu entrei com uma das seguintes metas. Eu quero realizar 3 coisas neste biênio que eu estou na presidência. 1. Construir a sede própria. Para isso, nós já realizamos algumas atividades. A Câmara tem 3 lotes, mais ou menos de 3.200 metros quadrados, ao lado do INSS em Viana. Já solicitamos o outro 4º lote, que é da Prefeitura Municipal, a doação desse 4º lote para entregarmos a esses 3. Estamos concluindo, eu acho que nessa sexta ou segunda-feira agora, nós vamos colocar na rua um edital onde nós vamos contratar uma empresa especializada para fazer um projeto dessa nova Câmara. E o que eu coloco no projeto é que eu quero uma Câmara sustentável. Eu quero uma Câmara que capite as águas da chuva, para fazer reuso, com energia solar, assim, que seja estudado de todas as formas, porque eu quero uma Câmara, digamos assim, ecológica. Preparada para o futuro, né? Preparada para o futuro. Bacana. E assim também, e pedir, não pensando só no número de vereadores que existe hoje. A cidade cresce cada vez mais e eu já para atender no futuro um número de vereadores talvez maior. Sim. E assim por diante, para que não precisa fazer puxadinho, Sim. né? Então, essa é uma das exigências que eu também coloco dentro deste projeto. E acredito que uma das medidas nós não tínhamos a rubrica necessária para isso. Na primeira sessão, nós havíamos já conversado com o prefeito, ele mandou esse projeto de lei, nós criamos a rubrica. Então, assim, nós estamos assim, bem adiantados nesse processo. Então, essa é uma das coisas que eu pretendo deixar concluída nesse meu primeiro biênio, né? Não sei se eu vou ter o segundo, mas no primeiro nós vamos trabalhar para isso. E nós estamos a todo vapor para isso. E as outras 2 coisas são, a reforma do regimento interno e também a reforma da lei orgânica. Elas são de 1990, então nós temos aí um lapso temporal de 30 anos. Sim. Então nós precisamos, tem muita coisa ali que às vezes a gente precisa atualizar, né? Em 1990... nós não tínhamos nem na Câmara, talvez nem pensávamos em internet. Hoje Exatamente. Nós temos outras formas de trabalhar e a pandemia nos ensinou isso. Nós hoje eu realizo reuniões, às vezes de forma online, virtual. A gente cria o link lá e chama Sim. quem é da comissão disso, quem é da comissão daquilo. E assim, e tem dado muito certo. Então, assim, nós temos que talvez prever isso dentro dos nossos regimentos. E assim, temos que olhar para o futuro. O futuro está aí, já bateu as nossas portas, nós temos que nos organizar e preparar. Então, tem muita coisa obsoleta, né, dentro do nosso regimento interno e também dentro da nossa lei orgânica, que nós queremos fazer essa grande reforma. Você que teve a oportunidade de trabalhar lá na Câmara Municipal sabe que isso demanda um tempo Sim. muito grande e talvez assim, não seria esses meu 1 ano e 7 meses que ainda tenho, talvez não seria possível, mas eu vou trabalhar. Mas alguém precisava começar. Alguém precisa começar, alguém precisa startar, né? E para poder isso acontecer. E eu tenho outras demandas também, outras demandas que pretendo trabalhar paralelamente a isso, que é, por exemplo, eu chamei de revogaço. A Assembleia Legislativa hoje ela tem um trabalho
vou usar a palavra excluir, ela está excluindo aquele montão de leis que não servem para nada. Também a gente está tentando fazer isso. Então, a gente está incluído disso. E nesses primeiros dias, assim, nós tentamos reorganizar a casa um pouco. Nós assim, já concluímos as instalações do subsolo. Hoje nós temos quase todos os vereadores dentro do prédio ali, entendeu? A gente tem tentado valorizar um pouco mais os servidores. Quero trabalhar firmemente a escola do Legislativo, onde eu possa proporcionar para os assessores de modo particular e também para os próprios vereadores um maior entendimento do funcionamento do próprio Legislativo, mas também, uma vez que a gente fiscaliza o Executivo, de como o Executivo funciona para a gente poder fazer essa fiscalização. Sim. Porque um dos grandes problemas que a gente encontra como eu vou fiscalizar se eu não sei como é que funciona? Eu tenho que ter um entendimento do funcionamento para poder realizar a cobrança ou a fiscalização. Então, essa é uma das minhas metas. Também trabalhar, fazer as informações da Câmara se tornarem acessíveis a toda a comunidade, entendeu? Dar maior publicidade dos trabalhos realizados pelos vereadores e assim por diante. Mas assim, nós temos um grande desafio, não só da Câmara, mas também da gestão do Executivo, é a pandemia, né, que assola o governo do Estado, o governo federal, todo mundo. E que quando a gente pensou que estava amenizando, veio com mais força ainda. E a gente tem sofrido aí muito, a gente, com certeza você, assim como eu, como tem vizinhos que morreram, parentes que perderam a vida por causa do Covid, a gente enfrenta aí também a perca do emprego, né? E assim, tudo isso, o grande número de pessoas que têm sofrido por causa disso, perderam o emprego ou não podem funcionar com o seu comércio. Sim. E assim, um grande número de pessoas que estão necessitadas. Uma das medidas que nós fizemos enquanto Câmara, eu agradeço também a colaboração, apesar de ser um ato da mesa, mas eu fiz questão de poder contar com a aprovação de todos os vereadores e todos votaram de forma unânime, em que eu suprimi do nosso orçamento um valor de R$250 mil para fazer essa entrega ao prefeito, nosso prefeito Anderson Bueno, para que uma forma efetiva da Câmara Municipal poder colaborar com o Executivo na compra de cestas básicas para poder fazer essa doação para as pessoas que precisam da nossa cidade e que são muitas. Nós somos abordados, eu pelo menos sou abordado quase que diariamente por alguém que precisa de cesta básica. Então, eu acho que é uma forma efetiva da Casa de Leis poder colaborar, além de poder estar ali atento E essa distribuição fica por conta do Executivo, né? Fica por conta do Executivo, a gente ainda não tem essa autonomia. Eu, se eu pudesse, eu também faria eu penso que se todas as câmaras do Estado do Espírito Santo se unissem e também cada uma pudesse colocar um valor, né, específico do seu orçamento para comprar a vacina, eu também faria. Eu faria, assim, primeiro para imunizar os servidores da Casa de Lei e depois uma doação para o Executivo poder, para alguma área também da população. E assim estaremos colaborando para aumentar o número de imunizados dentro do estado, da cidade, né? Mas isso não foi possível, né? Não, imagina, mas... Isso foi possível, mas acho que era uma forma efetiva de poder colaborar e garantir também que a Casa de Lei não ia parar, né, com o seu serviço que presta para a sociedade, né? Com certeza. Assim como você citou, há um ano atrás, ouvia-se muito até especulação, você conhece alguém que foi infectado? Conheço ninguém. Então havia ainda aquela desconfiança, mas hoje com o ano de pandemia é praticamente impossível alguém que não tenha sido afetado direto ou indiretamente. Eu, por exemplo, fui infectado em 22 de maio, nem esqueça a data, 22 de maio do ano passado. Eu contraí, né, o vírus do coronavírus, fiquei 14 dias trancado no quarto, que ainda naquela época a gente tinha um pouco mais de medo, mas deve ter realmente medo. Tive praticamente todos os sintomas. Ainda hoje carrego em mim uma sequela que, quando falo um pouco mais, rapidamente eu fico rouco. Entendi. Então, assim, e aí nas consultas médicas ainda fala isso,
você sofreu uma agressão muito grande por causa do coronavírus, tossia demais, então assim, essa vai passar, e tem passado, tem melhorado, sim, né? Mas eu acredito que infelizmente essa doença ela deixa muitas sequelas, e por causa disso que você me falou, que às vezes o não acreditar foi o que realmente fez com que essa doença se espalhasse de forma muito mais efetiva e agressiva na sociedade. Acredito, bacana. E, vereador, a gente já ouviu um pouco, né, nesses primeiros 100 dias, desafios da gestão, tanto do executivo quanto do legislativo. E tem alguma coisa aí, alguma novidade, algum projeto futuro que você tem pensado aí, pretende realizar, além desses da Câmara, que você já citou? Talvez um projeto de gabinete, alguma coisa que você tenha discutido, alguma novidade? Ou até do executivo, se você souber. Assim, o que a gente tem... Estou aí pensando num projeto que eu estou fazendo uma conversa com o executivo. Não posso nem dizer muita coisa assim, sim. Mas assim, eu vou trazer sempre a minha experiência, né? E eu convivi como subsecretário de Regularização Fundiária e Habitação por quase 3 anos, né, na cidade. A gente sabe dos desafios da habitação, a gente sabe da questão do déficit habitacional que o país tem e que a cidade também tem. Então, assim, eu tenho conversado com o prefeito para a gente criar alguns métodos, uma forma de trabalho onde a gente possa amenizar essa questão do sofrimento com a habitação, de modo particular com o número de famílias que hoje recebem aluguel social. Nosso primeiro trabalho seria, então, com essas pessoas que estão hoje no aluguel social. Eu não sei o número agora de cor que a cidade tem, mas na época que eu ainda estava como subsecretário, nós tínhamos ali cerca de 30 e poucas pessoas no aluguel social. Então, é um número até para a cidade de Viana razoável. Então, se a gente puder solucionar essa questão da habitação para essas pessoas, ao menos, com certeza, eu acredito que já seja um bom trabalho, né? Já leva uma dignidade de vida, né? Buscar, e a casa é o sonho de todo brasileiro, é ter sua própria casa, né? Então, assim, nesse sentido aí que a gente está querendo um dos projetos para o futuro. Eu não tenho preocupação de números. Sim. Eu sei que tem muita gente que talvez trabalhe a questão dos números, e até a própria imprensa, me desculpa, às vezes ela quer saber do número, mas eu não estou preocupado com o número, nem com o número de indicações que eu vou fazer, sim, e nem com o número de projetos de lei que eu vou fazer. Porque fazer projeto de lei é fácil. Sim. É fácil de fazer projetos que são aprovados e que não são vetados. Mas eles também não trazem nenhum, às vezes, benefício para a sociedade. Eu estou preocupado em fazer projetos de lei, indicações que sejam realmente aplicáveis e que mudem a condição de vida das pessoas que moram e escolheram Viana para morar. Sim. Tanto que, como você mesmo citou anteriormente, no início da sua fala, vocês já estão revendo uma pilha de leis que já nem se aplicam mais, né? Então, assim... Então, às vezes a gente é induzido ou seduzido assim, né? Em determinado momento as redes vão perguntar quanto, como se pudesse medir o trabalho do vereador, sim, pela quantidade de projetos de lei que ele fez. Sim. Então, assim, mas eu acredito que não é a quantidade, mas é a aplicabilidade. Porque fazer, a gente pode viver no mundo das, sim, ideias, né? E criar um montão de projetos que isso aqui não onera para o governo, sim, então ele cria-se a lei, mas ela fica lá guardada, né, e não beneficia realmente na prática ninguém. Não se preocupa tanto com o resultado, né, daquele projeto. Eu estou preocupado com a aplicabilidade e o resultado que a lei pode trazer para as pessoas. Legal. Vereador, obrigado mais uma vez. Assim que você falou sobre projetos que sejam de fato aplicáveis e benéficos à população, reforço que o que vocês produzirem lá, que for aí nesse sentido de benefício para a comunidade, pode contar com a gente, que a gente vai dar publicidade a todas essas discussões. Então, a ideia é ser realmente um parceiro da cidade. Então, contem com a gente nas discussões dessas pautas de utilidade pública, né, para a cidade. Então, antes da gente fechar, se o vereador quiser compartilhar seus contatos, redes sociais, para as pessoas fazerem contato, buscar o gabinete, pode ficar à vontade. A minha rede social
é só digitar lá, Joilson Broedel, que você vai encontrar no Facebook. Eu tenho um canal no YouTube, mas ele ainda está bem desatualizado ainda. Então a gente pretende dar uma melhorada, uma reforçada nesse canal. Mas ali, geralmente, no Instagram e no Facebook, eu tenho tentado dar um pouco de ciência à comunidade daquilo que a gente tem desenvolvido. E também, né, você pode ir lá no canal da Câmara Municipal de Viana, também no Facebook da Câmara Municipal de Viana, ter ciência de algumas coisas que a gente também está desenvolvendo para a cidade. E quero dizer também para você que para mim foi um prazer estar aqui com vocês, com você. Espero que o Fala Viana seja um sucesso. Obrigado. E que possa colaborar, então, para que seja uma ferramenta, né, utilizada pelas pessoas de Viana para ter ciência e conhecer da cidade, que nós temos uma cidade muito bonita, rica, né, culturalmente. Nós temos muitas coisas que às vezes até mesmo nós vianenses que moramos aqui ainda não conhecemos. Sim. A gente se debruça às vezes em fazer uma viagem para outras cidades vizinhas e esquece às vezes de investigar, de procurar saber. Sim. Né? Nós temos um agroturismo muito rico, muito bonito e assim, eu peço até, né, como você já me disse, né, antes de nós começarmos essa entrevista, que você divulgue mesmo, porque Viana tem muita coisa para ser mostrada para Viana e para o estado. Exatamente. Né, do Brasil. Então a gente tem um potencial turístico monstruoso que eu acho que trazer pessoas para vir conhecer, né, realmente a cidade só tem a ganhar. Então, agradeço novamente a atenção de todos que estiveram com a gente nessa entrevista com o vereador Joilson Broedel. E, vereador, espero que não seja o nosso último encontro, que a gente possa ter outras pautas futuras para discutir projetos, ideias, novidades para a cidade. Então, agradeço novamente, obrigado por aceitar esse convite, acreditar no projeto e qualquer coisa, estamos à disposição. Obrigado. Nós também estamos à sua disposição.